Este vídeo não é para todo mundo. Não é para quem está em paz, tranquilo, vivendo a melhor fase da vida. É para você que está no limite, que anda se sentindo desconectado, com a fé enfraquecida, como se suas orações batessem no teto. Para você que já pensou em desistir, que em silêncio se perguntou: onde o Senhor está? Você não chegou aqui por acaso. Não foi o algoritmo, foi Deus, que mesmo no seu cansaço quis falar com você hoje. E se você decidir ficar até o final, este não será só mais um vídeo. Vai ser uma confirmação de que Deus não te largou, mesmo quando você já tinha largado tudo. Você já se perguntou: se Deus é tão bom, por que Ele permite que eu me sinta assim, tão cansado, tão sem forças? Essa pergunta, por mais difícil que pareça, guarda uma verdade profunda. Deus usa o cansaço para nos lembrar que não fomos criados para sermos autossuficientes. Vivemos em um mundo que valoriza o dar conta de tudo, a produtividade sem limites, o ser forte o tempo todo. Mas a verdade é que nem mesmo Deus trabalhou todos os dias. Em Gênesis 2:2 está escrito: e havendo Deus terminado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. Se o próprio Criador descansou, por que nós insistimos em seguir, sem pausa, sem respirar, como se fôssemos máquinas? Às vezes Deus permite o cansaço para nos parar, porque é nesse ponto, quando o corpo enfraquece, que a alma finalmente começa a falar. É quando não temos mais força que voltamos o olhar para o alto, e aí Deus nos encontra. Salmo 23:2-3 nos lembra: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. A palavra refrigera, no original hebraico, traz a ideia de restaurar, devolver a origem. É como se Deus estivesse dizendo: volta, deixa eu cuidar de você. Você não precisa aguentar tudo sozinho. E tem mais. Em 2 Coríntios 12:9, o apóstolo Paulo ouve do próprio Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quanto mais fracos nos sentimos, mais espaço damos para que o poder de Deus se manifeste. Não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre saber em quem descansar quando as forças acabam. Mas atenção, nem todo cansaço é do corpo. Muitos estão vivendo com a alma exausta, cansados de tentar, de esperar, de lutar, cansados de orar e não ver resposta, cansados de manter o sorriso enquanto choram por dentro. E é nesse lugar de dor silenciosa que Deus se aproxima com mais ternura. Ele se achega aos quebrados, aos que estão em silêncio, mas que não pararam de crer. Será que esse cansaço não é Deus te convidando a parar e ouvir sua voz? Será que Ele não está dizendo: filho, deixa eu cuidar de você agora? Hoje talvez o Espírito Santo esteja te chamando a descansar nele, não para fugir, mas para se recarregar na presença de quem nunca se cansa. Uma das experiências mais dolorosas da vida cristã é quando parece que Deus está em silêncio. Você ora, chora, clama e não sente nada. Mas há algo que muitos ainda não entenderam. O silêncio de Deus também é uma forma de resposta. Em 1 Reis 19, o profeta Elias estava completamente esgotado. Depois de grandes vitórias, ele entrou em depressão, fugiu para o deserto e pediu para morrer. E quando Deus finalmente se revelou a ele, não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi num sussurro suave. Isso nos ensina algo poderoso. Deus nem sempre fala no barulho. Às vezes ele fala no silêncio. E o que Deus pode estar dizendo quando tudo parece calado? 1. Confia mesmo sem entender. Nem sempre ele vai nos explicar o que está acontecendo. O silêncio é, muitas vezes, um treinamento de fé. Uma oportunidade de aprender a caminhar por convicção, não por emoção. 2. Eu estou trabalhando no invisível. Só porque você não vê, não significa que Deus não está agindo.
Nos bastidores, Ele está alinhando pessoas, situações, portas e milagres que ainda não chegaram, mas vão chegar. 3. Aprenda a estar comigo, mesmo sem respostas. Muitos buscam Deus só nos momentos de dor, mas o Pai deseja uma relação constante. E o silêncio pode ser um convite para nos aprofundarmos nele, não pelos milagres, mas pelo amor. Lembre disso, até Jesus passou pelo silêncio do Pai. Na cruz ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Mas mesmo nesse silêncio, o maior plano de redenção da história estava em andamento. Então, se hoje o céu te parece calado, não se desespere. Porque o Mestre também se cala durante a prova, mas nunca te deixa só. Ele está presente, mesmo quando não se ouve a sua voz. Reflexão para a alma. Você consegue confiar em Deus mesmo sem ouvir respostas? Consegue adorá-lo mesmo no silêncio? O silêncio de Deus não é ausência, é oportunidade de amadurecer sua fé, de aprender a descansar não nas respostas, mas no caráter dele. Às vezes, quando tudo escurece, a gente sente como se tivesse sido esquecido, rejeitado, abandonado. As portas se fecham, as orações parecem não passar do teto e o coração se pergunta, será que esse é o fim? Mas, e se essa escuridão for, na verdade, o início de algo novo? Pensa comigo. Bebê é gerado no escuro do ventre. Uma semente cresce embaixo da terra, onde não há luz. E Jesus ressuscitou de dentro de uma tumba escura. Sabe o que isso nos revela? A escuridão muitas vezes precede o nascimento de um milagre. Deus não precisa de luz externa para agir. Ele é a própria luz. E muitas vezes Ele usa esse tempo escuro para formar dentro de nós aquilo que será essencial no novo tempo. Fé, confiança, humildade, dependência total. Talvez hoje você esteja passando por essa noite espiritual. Tudo parece sem direção, nada faz sentido. Mas escute isso, Deus não está em silêncio. Ele está formando algo dentro de você. E quando o tempo certo chegar, quando o processo terminar, você vai entender. O que hoje te machuca, amanhã será testemunho. O que hoje pesa, amanhã vai te levantar. O que hoje confunde, amanhã vai fazer sentido. Mas preste atenção. Não tente sair da escuridão antes da hora, porque uma semente arrancada antes do tempo não floresce. E um bebê que nasce antes de estar pronto corre risco. Confie no processo. O Salmo 35 nos lembra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você consegue confiar em Deus, mesmo quando tudo está escuro? Consegue dizer, Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu sei que o Senhor está agindo. A escuridão não é o fim, é o útero onde Deus está gestando o próximo milagre da sua vida. Poucas coisas testam mais a fé do que o silêncio de Deus. Você ora, você se derrama, você espera, e parece que o céu está calado, nenhuma resposta, nenhuma direção, apenas silêncio. E é nesse espaço vazio que o inimigo tenta sussurrar. Deus não te ouve mais. Ele te abandonou. Você não é importante para ele. Mas escute isso com o coração aberto. O silêncio de Deus não é castigo, é preparação, é crescimento, é confiança. Até Jesus, o Filho de Deus, viveu esse silêncio. Na cruz, ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Mas aquele silêncio não era rejeição. Era parte do plano mais grandioso de amor e salvação que já existiu. Talvez você esteja vivendo esse mesmo silêncio. Agora, você não sente Deus como antes. Parece que ele se afastou. Mas a verdade é que Deus não se move. Ele permanece fiel, mesmo quando você não o sente. É no silêncio que sua fé amadurece. Confiar quando tudo está bem é fácil, mas confiar quando o céu está fechado, quando o coração está cansado,
Isso é fé verdadeira. Não se desespere por não ouvir a voz dele. Ele ainda está falando, só que de um jeito diferente. Enquanto você chora, ele trabalha nos bastidores, organizando o que ainda não pode ser visto. Isaías 64:4 nos assegura: desde os tempos antigos não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você consegue esperar mesmo quando está em silêncio? Consegue seguir acreditando mesmo quando não sente? O silêncio de Deus não é sua ausência. É Ele dizendo: confia em mim, continua caminhando, eu estou aqui, mesmo que você ainda não perceba. Às vezes, a vida parece um quebra-cabeça desorganizado. Tantas perdas, tantos erros, momentos que machucaram, situações que você ainda não consegue entender. E aí surge aquela pergunta que já passou pelo coração de todo mundo: por que Deus permitiu isso? Mas escute com atenção. Deus não improvisa, Ele não está reagindo à sua história. Ele é o autor e já escreveu cada capítulo com intenção e propósito. Romanos 8:28 declara: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso inclui aquilo que você não entendeu, o que te feriu, o que você achou que foi perda. Nada é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Veja o exemplo de José, traído pelos próprios irmãos, preso injustamente, esquecido por anos. Mas tudo aquilo fazia parte do caminho que o levou até o palácio, onde ele salvou uma nação inteira. Aquilo que hoje parece injusto pode ser a chave que Deus está usando para abrir a porta do seu destino. Você não está perdido, você não está atrasado, você não falhou tanto a ponto de Deus desistir de você. Tudo isso faz parte de um plano maior, mesmo que agora você ainda não veja o quadro completo. Sabe por quê? Porque Deus vê o todo. Ele é o autor. E nenhum autor escreve uma tragédia sem propósito de redenção. Então hoje, descanse nessa verdade. Suas lágrimas foram vistas. Seus erros não afastaram Deus. Suas orações não foram ignoradas. Tudo está sendo usado. E se você está vivendo uma fase difícil, lembre-se, não é o fim. Deus ainda está escrevendo. E Ele sempre termina bem. Existem momentos em que oramos, jejuamos, esperamos, e mesmo assim, parece que nada acontece. Tudo continua igual. O céu parece de bronze, e a única coisa que a gente ouve é o eco da própria oração. Mas ouça, com fé, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período de 400 anos, sem nenhuma profecia registrada. Deus não falava. Mas sabe o que ele estava fazendo? Preparando o mundo para o nascimento de Jesus. Mesmo em silêncio, ele estava organizando tudo. Às vezes, o que você chama de demora é, na verdade, uma estratégia divina. Enquanto você ora, Deus está alinhando pessoas, movendo corações, fechando portas que te desviariam, limpando o caminho para o que está por vir. Ele trabalha onde você não vê e constrói no silêncio o que vai ser revelado no tempo certo. Imagine o agricultor. Ele planta a semente, mas não grita para ela crescer. Ele confia no processo. O mesmo com o oleiro, ele molda o barro em silêncio, com firmeza, com cuidado. Deus está moldando você assim, em silêncio, mas com amor, com propósito. Então, se hoje tudo parece calado, não desanime. É nesse silêncio que os maiores milagres são gerados. A verdadeira fé não é confiar quando tudo faz sentido. É confiar mesmo quando tudo parece quieto demais. Reflexão do bloco.
Você consegue crer mesmo sem evidências? Consegue declarar: Deus está agindo mesmo que eu não veja nada? Porque é verdade, Ele está, Ele vê, Ele cuida e Ele não falha. Talvez hoje você esteja cansado, vazio, sem respostas. Mas se você chegou até aqui, escute isso com atenção. Não foi por acaso. Você foi conduzido até este vídeo por Deus, porque Ele queria te lembrar de algo que o seu coração andava esquecendo. Deus não se esqueceu de você, nem por um segundo. Cada lágrima sua, Ele viu. Cada oração, Ele ouviu. E até o silêncio que você achou que era rejeição, era parte da resposta. Por isso, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu sigo esperando em Deus. Escreva como um ato de fé, como uma declaração pública de que você não vai desistir, mesmo que esteja difícil. E se você conhece alguém que também está cansado, que precisa de consolo, que está vivendo esse silêncio, envie esse vídeo para essa pessoa. Às vezes, uma palavra pode salvar um coração abatido. Nós estamos construindo aqui uma comunidade de fé, esperança e verdade. Pessoas que amam a palavra, que não se rendem, que seguem crendo mesmo sem ver. Então, se esse conteúdo tocou você, se inscreva no canal, porque Deus ainda tem muito a te revelar. E nunca se esqueça, você não está sozinho. Esse não foi o fim, foi apenas um intervalo, porque o melhor ainda está por vir.